Walter Carvalho, diretor de fotografia de grandes filmes aqui do cinema brasileiro, está aqui para contar para a gente a história do seu último documentário. E ele vai falar disso para a gente agora, um documentário lindíssimo que fala também sobre cinema, além de muitas coisas, um filme de cinema. Tudo bem, Valtinho? Tudo bem. Mais uma vez aqui nesse programa que eu adoro. Tenho uma admiração, sempre que eu posso eu vejo. Que bom! Acho esse programa uma espécie de foco de resistência da cultura brasileira. A gente está nessa missão. Vamos lá, obrigada, é uma força. Um filme de cinema foi um documentário captado ao longo de 14 anos. E você queria o quê no início do projeto? Como é que eu digo? Vou tentar ser bem rápido. A ideia original é que, como fotógrafo, eu fotografando vários filmes dos meus amigos, eu fui percebendo que muitos dos planos que a gente queria fazer e se esforçava para fazer e fazia, às vezes um esforço de produção, às vezes um esforço estético, às vezes um esforço físico, e conseguia conquistar aquele plano, às vezes emocionava a equipe pelo fato de ter conseguido fazer aquele plano. E aí, quando eu ia marcar a luz do filme, aquele plano não estava na montagem, não estava no filme. E aí, por que não está no filme? Aí eu tive uma ideia de fazer um filme que eu juntasse um plano do Central do Brasil, um plano Amarelo Manga, um plano do Terra Estrangeira, um plano do Carandiru, um plano do Crime Delicado, um plano do Madame Satã. Todos os filmes que eu fiz, que eu pegasse esses planos na sobra do negativo e montasse uma estrutura narrativa de planos que não tem nada a ver com contar uma história. Isso, tecnicamente, é impossível. A ideia é boa, apesar de ter sido eu que tive, mas tecnicamente, ela não é possível. Por quê? O negativo, às vezes, é revelado fora do Brasil. Estados Unidos, Europa, etc. O negativo, depois do filme pronto, o negativo, em geral, é incinerado, ou é destruído, ou se perde, ou o laboratório devolve para o produtor não tem aonde guardar, porque é uma quantidade de lata muito grande, e vários filmes vai acumulando. Então, eu não tinha mais acesso a esses planos. Eles não existiam mais, mas eu não morri com a ideia. Eu transformei a ideia, eu fiz um trans na ideia, ou seja, eu continuei atrás dos meus amigos, conversando sempre que eu podia, nos filmes que eu continuava fazendo, conversando sobre os planos. Quando começa um plano? Quando termina um plano? Aonde você corta o plano? Quanto tempo tem um plano? Como que eu invento o plano para construir uma narrativa? Então, o filme de cinema começa por aí. Why do you make longer takes? First of all, I hate the editing room, and I really don't want to spend so much time in this room. But, in a practical reason, if you do a long take, you will have a different tension. Os cineastas que estão no seu documentário, você escolheu por algum motivo? Os encontros foram acontecendo? Bom, os cineastas brasileiros que estão no filme são os cineastas com quem eu estava trabalhando. Entendi. E aí eu ia perguntando, as minhas perguntas básicas eram o seguinte: por que você faz cinema e para que serve o cinema? E aí a gente falava do tempo, falava do plano, falava do ritmo, falava da duração do filme, enfim, falávamos do que constrói, da estrutura, né? Da arquitetura do filme. No fundo, um filme de cinema é um filme sobre a arquitetura dos filmes. E os outros diretores, que não eram diretores com quem eu trabalhei, estava trabalhando, que são os estrangeiros, são pessoas que têm uma visão ou que têm uma preocupação que passa pela minha simpatia, que eu gosto de vê-los trabalhar. O seu papel ali na hora de escolher esse quadro junto com o diretor, qual é o seu posicionamento na hora de estar do lado de um diretor? Ele puxa você e diz eu quero isso, eu quero aquilo? Que diálogo que é esse que se estabelece? O cara que escreve um roteiro, escreve a palavra chuva, quando você está lendo um texto que tem a palavra chuva, você imagina que chuva é aquela porque o texto pode induzir alguma chuva, mas você não está vendo. O cinema, ele
a chuva você está vendo. Você condena o espectador a entender aquela chuva e não a chuva que está dentro da cabeça dele. Agora, esta chuva que está escrita no roteiro é uma ideia que está dentro do diretor. Cabe a você, Como diretor de fotografia, fazer uma manobra para penetrar nesse sonho e tornar esse sonho que está na cabeça dele em tela. Eu queria agradecer imensamente a sua vinda aqui no estúdio do Eu é que Metrópolis. agradeço. Prazer te ouvir as Obrigado. suas histórias e te ver também, né? Ver o seu trabalho. Obrigada, Obrigado, Valquíria. viu? Só queria convidar todos Claro. para... O filme estreia dia 24 em várias cidades. Eu gostaria de convidar todos e recomendem o filme se vocês gostarem. Aliás, se não gostarem, recomendem também. Faz parte. Faz parte. Um beijo. Um beijo também. E voltamos para as artes visuais. Vamos viajar pelas exposições ao redor do mundo. Acabou. Tá na hora? Mas eu tenho certeza que você guardou uma surpresa boa para encerrar o Metrópolis. Com certeza, nós temos mais uma música do espetáculo Suassuna, o Alto do Reino do Sol, com a companhia Barca dos Corações Partidos. Que lindo! Eles estão, né, no Sesc Vila Mariana, não é? Exatamente. A inspiração é na obra do incrível Ariano Suassuna. Muito bem. Então a gente termina com eles. Um beijo, até terça. Tchau. De repente estou aqui, no sítio Rancho do Povo, lugar onde já fui novo, lutei, brinquei e cresci, e tudo que aprendi brotou aqui desse chão. Quando o mundo me diz não, venho cá buscar meu sim. Tudo cala fundo em mim, feito eu fosse um cacimbão. Fui embora, mas voltei. Vim buscar o meu passado, esqueci. Parti, perdi, mas achei. E na hora que cheguei, nasceu de novo sertão. Desandou meu coração, meu olhar ficou